Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Hoje o cenário está um pouco diferente, vocês ainda estão na sala da minha casa, mas eu tive que mudar um pouco aqui o cenário porque eu estou gravando de manhã. E de manhã eu não consigo gravar onde vocês estão acostumados. Mas eu gosto desse cenário também, acho que não tem problema aí a gente variar um pouquinho, às vezes aqui, às vezes lá, tá tudo certo. O caso de hoje é um tipo de caso que eu gosto muito de trazer aqui pro canal. Porque no final do vídeo eu acabo sempre me sentindo mais inspirada e um pouco mais esperançosa também de que as coisas podem dar certo no final. Daí vocês vão falar assim, mas Renata, esses sentimentos em um vídeo de caso criminal? Sim. Eu sou dessas, gente. Eu tento achar o lado positivo de tudo, mas nesse caso eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo no final do vídeo, então escuta aí bem certinho e no final me dá a sua opinião. Hoje a gente vai contar a história da Susan Walters, que na época aqui do caso em si, ela ainda carregava um outro sobrenome, que é Susan Kuhnhausen. E normalmente é por esse sobrenome que ela é mais conhecida se você for aí pesquisar no Google. A Susan, ela tinha 51 anos de idade na época dos fatos e ela trabalhava como enfermeira no pronto-socorro do hospital de Providence, que era a cidade onde ela morava. E ela já estava trabalhando como enfermeira há 30 anos. E a Susan, ela amava o trabalho dela. Parecia que ela sempre teve essa vocação de ser enfermeira. Era uma coisa que ela se dedicava todos os dias e ela fazia isso com muita alegria, com muito amor em cuidar das outras pessoas. E, como eu falei, ela trabalhava no pronto-socorro, né? Que é um lugar de um estresse muito alto. As pessoas, elas estão ali no desespero normalmente. Então, você tem que ter muito tato com as situações e, claro, muito amor a essa profissão para desempenhar ela de uma maneira correta, né? De uma maneira que vá ajudar as pessoas nesse momento. E para a Susan, esse era o local de trabalho dela. Ela não queria estar em nenhum outro lugar. Fora do trabalho, os amigos da Susan descrevem ela como sendo sempre essa mulher espirituosa, alegre, ela tem uma risada característica que as pessoas sempre comentavam e parecia sempre estar tudo certo na vida da Susan. Mas, na verdade, não era bem assim, porque ela sentia falta de alguma coisa. A Susan, ela sentia a falta de alguém, um parceiro ali de vida, né? Ela tinha esse lado dela, assim, que ela queria encontrar alguém para construir uma vida juntos. Então, era janeiro de 1988, a mãe da Susan e uma amiga dela resolvem dar um empurrãozinho aí nessa questão da Susan encontrar alguém. Elas decidem colocar um anúncio no jornal à procura de um parceiro. Anos 80, eu peguei essa fase, mas também nos anos 90 isso acontecia, desses anúncios, né, classificados no jornal. Na minha cidade, inclusive, agora aqui uma história paralela, na minha cidade, que é Campo Largo, que é do ladinho de Curitiba aqui, a gente fazia anúncio de qualquer coisa no jornal, até recadinho pra amiga, recadinho pro namorado. Gente, até indireta tinha no jornal, porque você não era obrigado a assinar. Você podia colocar qualquer nome, ou você poderia não colocar nome nenhum, ou admirador secreto, ou qualquer coisa do tipo. E eu lembro, gente, que rolava indiretas. Eu lembro de uma bem específica, assim, que eu sabia que era de uma amiga para outra. Vocês acreditam? Olha como demorava pra gente dar indireta antigamente. Hoje em dia a gente posta em qualquer rede social, né? Antigamente você tinha que ir até o jornal, escrever, pagar pelo anúncio, esperar o jornal sair. Em questão que eu tô falando aqui, era um jornal semanal, então você tinha que esperar. E ainda torcer para essa pessoa que você tá querendo atingir comprar esse jornal e ler, né? Mas ela normalmente compraria, porque era o que a gente tinha naquela época. Mas aqui, especificamente desse caso, eram classificados assim como classificados que as pessoas vendiam coisas, né? Ah, eu vendo carro, vendo apartamento, ou compro isso, compro aquilo. E tinha essa seção assim mais romântica, digamos assim. Então a mãe e a amiga da Susan resolvem usar essa estratégia e publicar esse anúncio. O nome da seção aonde iria sair esse anúncio era Lonely Hearts Column. Seria a coluna dos corações solitários. E o anúncio, gente, eu não vou conseguir traduzir aqui pra vocês assim, literalmente, porque ele tem algumas expressões de duplo sentido que só fazem
sentido no inglês, tá? Mas basicamente vocês estão vendo aí na tela o anúncio na íntegra, mas ela explica que ela é uma mulher solteira de 33 anos e que ela estava procurando por um homem que estava em busca de um relacionamento, assim, e não só uma coisa passageira, né? Ela fala também que ela é uma profissional da saúde e que ela está interessada em ter bons momentos e conversar com alguém inteligente e cheio de humor. No anúncio ainda diz que essa pessoa deve ser emocionalmente e fisicamente madura, e no final ela termina dizendo que se você está procurando uma mulher brilhante, engraçada e que é aventureira o suficiente para anunciar que está procurando por alguém, que por favor responda. Então, esse anúncio foi escrito, né, e publicado pela mãe e pela amiga da Susan. Eu não consegui encontrar, assim, se a Susan leu isso antes, se não, né? Porque elas estão meio que falando o nome dela, né? Eu não consegui encontrar exatamente isso, mas ela consegue uma resposta. E essa resposta veio de um homem chamado Mike. Ele dizia que ele tinha 39 anos, que ele era divorciado e que ele gostava muito de sair, de explorar a natureza e caminhar na praia vendo o pôr do sol. A Susan ficou bem animada com essa resposta porque era basicamente o que ela estava procurando, alguém que gostasse de explorar a natureza, que gostasse de sair, curtir a vida. E quando a Susan fala a primeira vez com o Mike, que foi dia 30 de janeiro de 1988, eles se falam por telefone e ela já gostou imediatamente dele, ela teve assim, um bom pressentimento do Mike, ela ainda comentou que gostou muito da voz dele. E uma coisa que ela gostou muito na conversa foi que ele não falava só de coisas assim aleatórias ou muito superficiais, ela sentia que ele era já uma pessoa amadurecida emocionalmente. Ele era mais profundo, ele falava bastante sobre sentimentos e também, claro, sobre planos e tudo mais. Então a Susan realmente continuou ainda mais interessada pelo Mike. Eles continuam conversando aí regularmente, até que em fevereiro de 88 eles decidem se encontrar pessoalmente. O primeiro encontro deles aconteceu em um parque, alimentando os patos. E a conexão ficou ainda maior. Eles tinham vários interesses em comum, a conexão física deles também foi muito boa e conforme foram passando os dias, eles ficavam cada vez mais próximos, né? Cada vez mais convivendo um com o outro. Depois de cerca de um ano, mais ou menos, a Susan e o Mike se casam e vão morar juntos. Então agora parecia que a vida da Susan estava completa. Ela conseguiu o que estava faltando, certo? Errado, porque não demorou muito para as coisas começarem a mudar. Já de cara, o que mudou no relacionamento dos dois foi aquele interesse todo que o Mike dizia ter pela natureza, de gostar de sair com a Susan, tudo que ele fazia ali no namoro. Isso praticamente acabou já logo de cara. E ele só ficava em casa, no sofá, fumando e tomando refrigerante. E é claro, você pode ser essa pessoa, né, que não gosta de sair, que gosta de ficar em casa, comendo o que você quer comer, bebendo o que você quer beber. Mas o fato aqui é que ele se transformou em outra pessoa. A Susan gostava dele no namoro justamente porque ele era esse cara que saía, que explorava a natureza com ela, e era esse cara que ela queria casar. Mas quando ela se casou, esse cara sumiu. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas é que você só conhece uma pessoa quando você vai morar com ela. E olhe lá, né? Porque a gente sempre vê casos aqui no canal que, mesmo morando junto anos e anos, você não conhece. Mas essa primeira mudança pode muito acontecer quando você vai morar com a pessoa, né? As coisas podem mudar drasticamente e foi o que aconteceu aqui com a Susan. Essa característica de ser uma pessoa, digamos assim, exploradora, uma pessoa mais sociável, era uma característica importante para a Susan, por isso que ela colocou naquele anúncio. Certo? E então, para ela era muito terrível ter que ficar sempre em casa, ter que ficar enfurnada e não poder fazer todas essas atividades. Ele deixou de ser aquele cara charmoso, carinhoso, que gostava de conversar sobre coisas profundas com a Susan. Cada vez que ele tinha algum tempinho livre, digamos assim, ele nunca desprendia um pouco que fosse desse tempo para a Susan. Era sempre para as coisas apenas que ele gostava. Então, ele se tornou muito egocêntrico e também muito intimidador e controlador, porque
Ele não saía mais com a Susan, ele não socializava mais com ela de maneira nenhuma, mas não é que ele estava assim 100% desinteressado nela, não. Tinha uma parte da Susan que ele era bem interessado, e essa parte era o dinheiro, porque ele começou a controlar todos os gastos da Susan. Ele queria saber exatamente aonde ela estava gastando cada centavo. Ele também controlava tudo que ela fazia, né? Aonde ela estava indo, com quem ela estava indo, que horas ela ia voltar, que horas ela chegou. Extremamente controlador. Para Susan, aquilo estava sendo um pesadelo, porque ela achou que finalmente ela tinha encontrado alguém, uma coisa que ela queria muito, ter um parceiro, e era um pesadelo total. Ele, inclusive, o Mike, ele tinha uma frase que resume bem o que ele pensava realmente da vida. E a frase é a seguinte, abre aspas, a vida é como um sanduíche de merda. Você dá uma mordida todos os dias até morrer. Fecha aspas. Em algum momento, o casal tenta uma terapia ali de casal, mas parecia que a única interessada em arrumar alguma coisa, em consertar esse relacionamento, era a Susan. O Mike já chegava muito fechado nessas sessões de terapia, até porque a gente pode ver aqui, baseado nessa frase que ele dizia sempre, que ele não era uma pessoa assim de muito pensamento positivo. E um detalhe aqui é que durante todo o relacionamento deles, a Susan era que trazia mais dinheiro para casa. Por um bom tempo do relacionamento, o Mike não trabalhava, mas depois ele conseguiu um emprego, gente, num local que, pelo que eu pude entender nas fontes, era uma locadora de filme, né, de VHS, mas apenas para o público adulto. Ele era zelador nesse lugar. Então a gente já consegue imaginar que, claro, a Susan, como uma enfermeira no pronto-socorro, trabalhando já há 30 anos, com uma carreira e tudo mais, era ela que trazia a maior parte aí da renda para a família. E mesmo assim, ele queria controlar o dinheiro. Quando o Mike consegue esse emprego, a Susan ainda teve até um pouco de esperança que as coisas fossem melhorar, já que agora ele teria um dinheiro a mais e ele sairia ali para trabalhar todos os dias. Enfim, a gente sempre tem uma esperança que as coisas melhorem, né? E era isso que ela pensava, mas isso não aconteceu. A verdade é que o Mike, ele se tornou cada vez mais distante. Ele era zero afetuoso com ela. E parecia que ele tinha esse problema realmente da Susan ser a pessoa provedora da casa e não ele. Bom, a Susan ficou casada com o Mike 17 anos. Até o ponto que ela disse, chega, não quero mais, não aguento mais. E finalmente, em 2005, ela pede o divórcio. Ela manda o Mike sair da casa e é claro que ele não estava muito feliz com isso. Ele tenta convencer ela a continuar casado. Ele começa a falar que agora ele iria melhorar. Vocês sabem o que acontece, né? Quando você já chegou no ápice ali que você não aguenta mais, aí o parceiro começa, não, mas eu vou fazer isso, eu vou melhorar isso. E normalmente é balela, né? Não vai melhorar nada, porque se soubesse que tinha que melhorar antes, tinha melhorado antes. Mas a Susan, ela estava 100% decidida. Nada mudaria o que ela estava pensando, o que ela tinha decidido. Ela sabia que era uma situação difícil você terminar um casamento e agora estar sozinha novamente, mas era o que ela queria, porque ela não ia mais ficar num relacionamento que estava deixando ela infeliz. Então o Mike, ele vai morar com o pai dele, mas eles ainda tinham um certo relacionamento, digamos assim, eles mantinham contato porque eles possuíam alguns gatos na casa. E o Mike, ele ia até a casa para cuidar dos gatos quando a Susan estava trabalhando. Ela ficava muitas horas fora, né? Então ele sempre ia até a casa ali para alimentar os gatos, limpar e fazer toda essa manutenção. Então a gente chega aqui no dia 6 de setembro de 2006. Aqui em 2006, a Susan estava com 51 anos, ela estava voltando do trabalho, era mais ou menos aí finalzinho da tarde, tá? Um pouquinho antes até. Ela estava se sentindo, assim, estressada nos últimos dias, né, por toda essa questão do divórcio. Por mais que era algo que ela queria muito, que ela estava decidida, que o casamento não tinha futuro, é um momento difícil, né? Então ela estava, assim, um pouco para baixo, um pouco estressada. E ela decide, nessa volta do trabalho, passar num salão de beleza. Ela queria, né, tentar se sentir um pouco melhor, dar aquele tapa no visual. Ela queria mudar a cor do cabelo, né, e sair de lá se sentindo melhor, se sentindo preparada para uma nova vida. Ela sai desse salão em direção à sua casa mais ou menos ali umas 6h30 da noite. Quando ela chega na casa, ela encontra um bilhete do Mike na porta.
E nesse bilhete estava escrito que ele não tinha conseguido alimentar os gatos aquele dia, que ele não estava se sentindo muito bem e que ele iria para a praia. Era um bilhete meio estranho, mas tudo bem, a Susan falou ok, né? Não tem problema, e ela entra normalmente na casa. Quando ela entra na casa, ela começa a escutar o barulhinho do alarme, né? Que faz quando a gente tem que ir lá e desativar. Ela desativa o alarme e começa ali a entrar na casa, a ir pro quarto dela, só que ela percebeu algo muito estranho. Segundo o que foi relatado, o dia ainda estava claro, né? Não tinha anoitecido totalmente. Então, conforme a Susan vai entrando na casa dela, ela percebe que o quarto dela tá escuro. E ela achou estranho porque a primeira coisa que ela faz quando acorda é abrir as cortinas. E elas estavam fechadas. Ela percebeu isso justamente porque a luz de fora não estava entrando. Ela fica um pouco intrigada com isso, mas ela acaba pensando assim que pode ser que naquele dia ela não fez isso, ela poderia estar um pouco mais desligada. E depois ela ainda pensa assim, bom, o alarme estava ativado, né? Eu cheguei em casa, desativei, então, sei lá, deve ser alguma coisa da minha cabeça, eu devo ter esquecido. Só que quando ela entra no quarto, ela logo percebe uma figura olhando para ela. Era um homem barbudo. Ele estava com um boné assim bem puxado assim para a parte do olho, né, bem abaixado na cabeça, então ela não conseguia ver muita coisa. Ele estava com luvas de borracha amarela e ele segurava um martelo em uma das mãos. E assim que a Susan colocou os olhos nessa figura, nesse homem que estava no quarto dela, ela tinha a certeza de que aquele cara estava lá para tirar a vida dela. E isso levou questão, assim, de segundos, né? Dela entrar no quarto, reconhecer esse homem, e aí ele começa a atacá-la. Ele começou a atacar a Susan principalmente na região da cabeça, né? Na cabeça, no rosto também. Ele tinha cerca de 1,90 m de altura, a Susan tinha ali entre 1,50 m e 1,60 m, mais ou menos. Então, era muito desproporcional, né? A Susan estava praticamente indefesa nesse momento. E também pela surpresa, né? Ela não estava esperando depois de chegar do salão com uma cor nova de cabelo, ela encontrar alguém dentro do quarto dela com um martelo para tirar a vida dela. Ela também tinha um problema nos joelhos, devido ao peso dela, que ela era um pouquinho acima do peso, né? Então ela não tinha muita estabilidade nos joelhos também. E ela conseguia só gritar com ele, ela perguntava repetidamente quem era ele e o que ele queria, mas ele não respondia nada e continuava o ataque. E provavelmente esse homem que estava ali, ele acreditava que a Susan seria um alvo fácil, né? Uma senhora de 51 anos, problemas no joelho e tudo mais, mas ele estava enganado. Esse homem, ele tinha uma raiva muito grande dentro dele, ele parecia que estava ali com um único objetivo realmente de tirar a vida da Susan. Quanto mais ela resistia, com mais raiva ele ficava. E é dito que os olhos desse homem eram o puro mal. Ele parecia como um animal selvagem, um predador que estava ali para abater a presa. E essa é uma situação, para mim, apavorante. Acho que para muitos de vocês também, porque desde pequeno a gente tem esse medo, né? De chegar em casa e ter alguém te esperando no escuro. Às vezes, mesmo quando a gente tá em casa o dia inteiro, quando a gente apaga a luz, vai dormir, a gente fica pensando, será que alguém entrou em casa? Mesmo eu morando aqui no 12º andar, às vezes esses pensamentos passam na minha cabeça quando eu tô sozinha em casa. Então é um medo meio que até inconsciente da gente, né? De alguém entrar na casa e fazer alguma coisa. E aqui, pra Susan, era a realidade. Mas a Susan, ela não estava disposta aí a entregar os pontos. Ela decidiu que ela não iria morrer naquele dia. Então ela pensou no seguinte: ela não era muito alta, como eu falei para vocês, mas ela era uma mulher grande. Então ela resolve usar o próprio corpo dela como uma arma. Ela começou a meio que se jogar em cima desse cara, ficar o mais próximo possível dele para que ele não conseguisse fazer o movimento do martelo, assim, para ele não conseguir pegar muita força, né? Então ela tentava sempre grudar nele, assim, e colocar a força do corpo dela em cima dele para que ele não conseguisse atingir mais a cabeça dela. E ela tinha uma força até por causa da profissão dela de enfermeira.
Porque a Susan, ela tinha que lidar, às vezes, com pacientes com problemas com drogas, que estavam em surto, pessoas que estavam ali com uma força de querer sair de uma maca ou de resistir a um tratamento. Então, ela estava acostumada a conter as pessoas. E era meio que isso que ela estava tentando fazer com esse cara. E até eu vi numa das fontes que eu estava pesquisando sobre esse caso, que eles falam o seguinte: ela desistiu de tentar pegar a arma, né, o martelo da mão dele, e ela se tornou a própria arma. Ela fez do corpo dela uma arma de defesa. Então, nessa hora que esse cara tá tendo uma certa dificuldade agora aqui de atingir a Susan, ele fala uma frase que vai ser determinante para que ela continue lutando. Ele diz: "Nossa, você é forte, hein?" E quando ele fala isso, ela tinha certeza que ele estava sentindo aí essa dificuldade, né, de fazer alguma coisa contra ela. Então ela sabia que ela não poderia desistir. Ela teve uma descarga de adrenalina, ela consegue empurrar ele para longe e consegue fazer com que ele derrube o martelo e ela pega o martelo na mão. Nessa hora que ela tá com o martelo na mão, agora ela tá em vantagem, digamos assim, ela pergunta pra esse homem: "Quem mandou você aqui?" E ele não fala nada. Então ela vai pra cima dele e ela se lembra de um conselho muito importante que ela recebeu do pai dela sobre um martelo. Ele disse pra ela uma vez que se um dia ela precisasse machucar alguém com um martelo, que era pra ela usar a parte de trás do martelo. Aquela parte que a gente usa pra tirar, né, o prego, enfim. Mas ela lembrou desse conselho do pai e ela começa a atacar esse homem. Só que esse homem consegue recuperar o martelo, mas, novamente, a Susan, ela não desiste e ela consegue agarrar o pescoço desse homem. E eu não consigo imaginar, gente, como deve ter sido esse momento de você estar ali no teu quarto escuro. Não sei se nessa hora eles já tinham ido para a sala ou para algum lugar, porque durante todo esse ataque aqui que eu vou contar para vocês, durou mais ou menos uns 15 minutos. É muito tempo para você estar numa luta corporal com outra pessoa. Pensa você fazer 15 minutos de um esforço, de um exercício na academia muito intenso. A gente quase morre. Mas aqui, ela estava lutando pela vida dela, a adrenalina dela estava lá no topo e ela não estava nenhum momento pensando em desistir. Então, ela pega, né, esse homem pela garganta, ela conseguiu dominar ele segurando bem forte pela garganta e ela questiona ele novamente, perguntando: "Quem mandou você aqui?" E novamente, esse homem não responde nada. Ela continua a pressionar o pescoço desse homem mais forte, cada vez mais forte. E ele começou a ficar assim com aquele aspecto meio roxo, meio azulado, e ela era enfermeira, ela sabia que se ela continuasse ali naquela força, pressionando o pescoço, ela ia tirar a vida desse homem. Só que a Susan, ela não era uma pessoa que tirava vidas, certo? Ela era uma enfermeira, ela era uma pessoa que cuidava das outras pessoas, devolvia a vida para as outras pessoas. Então ela teve esses segundos ali de questionamento sobre ser essa pessoa que vai tirar a vida de outra e ela acaba soltando o pescoço desse homem e ela sai correndo do quarto. Só que esse homem, ele estava agora com mais raiva. Ele estava ali para fazer um serviço e ele iria terminar esse serviço. Então ele vai atrás da Susan novamente. Esse homem, ele consegue alcançar a Susan. Ele dá 2 socos bem fortes no rosto dela, ela acaba caindo, meio atordoada, e ela percebe que esse homem está em cima dela, né? Ele tá assim com os pés ao redor da cabeça dela, mas ela estava viva. Ela ainda tinha forças e era nisso que ela se baseava. Então ela consegue de alguma maneira puxar esse homem pro chão também e começa a lutar freneticamente contra ele. É dito que ela começou a pensar que ela iria morrer. De qualquer forma, ela iria morrer. Então, ela tinha que marcar esse homem para que futuramente alguém conseguisse prender, conseguisse identificar que ele tinha sido o homem que tinha tirado a vida dela. Então, ela começa a arranhar muito esse homem, ela começa a morder ele também. Ela conseguiu morder o braço dele, ela consegue morder outras partes do corpo. Ela conseguiu até, gente, morder assim através da calça dele, na parte genital dele. Tá? Ela ia mordendo aonde ela conseguia, ao mesmo tempo também, ela tentava colocar a mão no bolso da calça dele para ver se ela conseguia que derrubasse qualquer tipo de identificação, qualquer coisa que ele deixasse ali naquela cena do crime. E ela estava pensando em tudo isso nas investigações posteriores, entendeu? Em qualquer coisa que ela pudesse contribuir com essa investigação.
Como ela conseguia pensar em tudo isso nesse momento, realmente eu não sei explicar. E lembrando aqui que, como eu falei, esse confronto todo aí estava rolando já há uns 15 minutos, então o cansaço era extremo, o homem também estava cansado. Em algum momento a Susan consegue novamente ficar por cima dele. Ela conteve ele contra o chão, assim, fazendo pressão com os joelhos dela, e ela começa de novo a pressionar a garganta dele. E ela faz uma última pergunta para esse indivíduo. Ela pergunta: me fala quem mandou você aqui, que eu chamo uma ambulância. Só que esse homem não responde nada, ele continua tentando lutar contra ela. Aqui, nesse momento, a Susan percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa, que ela precisava salvar a própria vida e aquilo não podia continuar. Então, ela começa a pressionar cada vez mais forte a garganta desse indivíduo até que ele para de se mexer. Quando ela vê que esse homem está ali estático no chão, ela pega o martelo e sai correndo da casa em direção à casa do vizinho. Ela vai assim toda meio cambaleando. A casa ficou muito suja desse confronto deles, porque tinha sangue espalhado para vários lugares, né? Então ela chega na casa desse vizinho e pede para ele ligar para o 911. Nessa ligação, o vizinho tenta explicar mais ou menos o que está acontecendo. Ele fala que teve um homem que invadiu a casa da vizinha dele com um martelo, que tinha atacado a Susan. E a atendente, ela começa a perguntar se ela está precisando de uma ambulância, né? Se ela estava sangrando muito. E esse vizinho fala: não, ela não precisa de ambulância. Ela é uma enfermeira. Ela tá sangrando, mas a ambulância é pro homem porque ele pode estar morto. A Susan, ela estava preocupada nesse momento que a ambulância chegasse para o homem que a atacou. E logo quando tudo isso está acontecendo, a Susan, ela já verbalizou para esse vizinho e também acaba sendo passado aí nessa ligação do 911 que ela acreditava que esse ataque tinha a ver com o ex-marido dela, o Mike. Os paramédicos chegam ao local, a Susan foi imediatamente colocada numa ambulância para ser atendida, porque ela estava com vários ferimentos. Enquanto isso, a polícia também chega, eles vão examinar a casa e logo que eles entram, eles já conseguem perceber que a Susan agiu em legítima defesa, porque a cena ali do local tinha muito sangue, você conseguia ver a luta que aconteceu naquele lugar. E é claro que também a polícia encontra o corpo do agressor, ele estava sem vida. E aparentemente a Susan, quando ela sai da casa, vai pedir ajuda para o vizinho, ela acreditava que esse homem poderia ainda estar vivo, que ele só tinha desmaiado. E é meio incrível a gente tentar entender, né, como que mesmo depois de tudo que ela passou, ela ainda pede uma ambulância para ele, acreditando que ele pudesse ser salvo, porque era algo natural dela, como eu falei no começo. Ser enfermeira era algo de dentro dela, vocacional realmente, então era uma atitude esperada da Susan, mesmo que esse homem tenha feito tudo o que fez com ela. Inicialmente, a polícia acreditava que tinha sido um roubo que não deu certo, né? O cara tentou entrar, tentou roubar alguma coisa, acabou se deparando com a Susan. Só que quando eles vão olhar a identificação desse homem, porque eles conseguem uma identificação ali na roupa dele mesmo, descobriu-se que esse homem era um veterano do Vietnã de 59 anos, chamado Edward Dalton Raffey. Ele foi uma pessoa criada aí numa casa de classe média e aparentemente com uma vida comum e normal, mas ao longo do caminho da vida dele, ele acabou indo para a vida do crime e das drogas. Ele tinha um registro criminal muito extenso, tinha sido já condenado por roubo, furto e vários outros crimes, geralmente envolvendo drogas também. E uma coisa que a polícia descobriu, bem interessante sobre esse Edward, é que ele já esteve envolvido aí com um assassinato. Ele foi acusado e condenado por conspirar o assassinato de uma ex-namorada dele. O corpo dessa ex-namorada foi encontrado dentro de um rio. Ele pegou a sentença de 20 anos de prisão, mas ele cumpriu apenas 9. E ele estava já fora da prisão desde 2003. Lembrando aqui que tudo isso que aconteceu com a Susan era 2006. A Susan, ela recebeu o atendimento no hospital. E, por incrível que pareça, os ferimentos dela não foram, assim, ferimentos graves. Ela não ficou muito tempo em recuperação, então logo ela recebeu alta para voltar para casa. Nesse momento aqui que também ela recebe a notícia, né, que o agressor dela tinha perdido a vida, o que foi uma situação bem difícil para ela lidar, como eu já mencionei, porque ela conta que não era a intenção dela tirar a vida dele.
Ela não estava ali para isso, ela estava se defendendo. E que ela deu até aquela chance que eu comentei aqui com vocês, quando ela fala para ele: me diga quem te mandou aqui que eu chamo uma ambulância para você. Ela deu essa escolha para que ele saísse ali daquela situação, né? Mas ele continuou indo atrás dela, continuou tentando lutar contra, enfim, e ela não teve outra escolha. Só que a escolha dela aqui não foi de tirar a vida dele, e sim de sobreviver. Ela disse também que quando ela soube dessa notícia, ela imediatamente começou a pensar na família desse sujeito, né? E que essas pessoas sempre têm um pai, uma mãe, amigos, filhos, enfim, que gostam, né? E que vão sofrer com tudo isso, por mais que essa pessoa esteja errada. Quando a Susan é liberada para voltar para casa, é claro que ela não iria voltar para essa casa sozinha, ela não queria ter essa sensação de estar na casa sozinha novamente, então ela pede para uma amiga para que elas passassem ali na casa, fazer uma pequena mala, pegar alguns pertences para ir para outro lugar, né? Quando elas vão até a casa, elas encontram uma mochila. E essa mochila não era da Susan. Aqui fica uma questão que eu fiquei pensando, que eu imagino que a polícia deva ter periciado tudo depois do acontecido, né? Eu não sei se talvez porque não tinha ficado nenhuma dúvida do que aconteceu ali, né? Mas a polícia aparentemente não viu essa mochila por primeiro, né? Quem encontrou essa mochila foi a Susan. E o que tinha dentro dessa mochila? Bom, tinha $200 em dinheiro, tinha uma garrafa, pelo que eu entendi, daqueles Hershey's de chocolate que é líquido, assim, que é meio que com uma cobertura. Vou colocar aqui uma foto só por curiosidade para vocês. Existiam alguns remédios para diabetes e tinha uma anotação num diário na data de 4 de setembro de 2006. E o que dizia nessa anotação era o seguinte: ligar para o Mike, e embaixo dizia receber a carta. Junto com isso também tinha um envelope, dentro desse envelope tinha anotado o novo celular do ex-marido da Susan, o Mike. Eu acho que não é nenhuma surpresa para ninguém aqui que o Mike estava por trás disso tudo. Então, as suspeitas da Susan, né, logo quando ela sai pedir ajuda do vizinho, que ela já comenta sobre isso, eram suspeitas corretas. Realmente o Mike estava por trás de tudo. Porque tudo explicava, né, como esse Edward entrou na casa. Ele tinha as chaves, porque quando a Susan entra, estava tudo trancado. Ele também tinha o código do alarme, porque provavelmente ele desativou para entrar e depois, quando ele estava lá dentro, ele ativou novamente e ficou esperando ela no escuro, para que quando ela chegasse, ela acreditasse que tudo estava normal. E esse código, só quem sabia era o Mike. Porque quando eles moravam juntos, né, eles usavam esse código para entrar e sair da casa. E quando o Mike saiu, quando eles se divorciaram, a Susan não mudou esse código, justamente porque o Mike ia sempre até a casa para cuidar dos gatos. Então, as únicas pessoas que sabiam esse código eram a Susan e o Mike. Então, estava tudo explicado. Outra coisa que eles conseguiram descobrir é que o Edward trabalhava, ou pelo menos trabalhou em algum momento, junto com o Mike naquela loja/locadora de vídeos, conteúdo adulto. Então, provava mais ainda a conexão entre os dois. Outra coisa que eles descobriram também é que, claro, existia dinheiro aí no meio. Porque a Susan, ela tinha um seguro de vida no valor de $100 mil e o Mike havia prometido para o Edward pagar para ele metade desse valor, caso ele concluísse o serviço. Então a gente começa a entender um pouco aí de todo o comprometimento, digamos assim, do Edward em cumprir essa tarefa, porque era bastante dinheiro. E o combinado entre o Mike e o Edward era realmente de fazer parecer um roubo que não deu certo. Então, o Edward iria tirar a vida da Susan e roubar algumas coisas da casa, iria fugir. Daí o Mike ia conseguir o seguro, né? Porque ela teria morrido num roubo que deu errado. Mas o Edward não contava aí que ele iria chegar nessa casa e teria um pequeno probleminha, a própria Susan, né? Esse pequeno detalhe ele não contava. A polícia acreditava que o Mike ele tinha tramado tudo isso pelo dinheiro realmente, não por ter sido um homem que foi abandonado ou porque a Susan não queria mais ficar com ele, até porque semanas antes aí do acontecido, o Mike tinha perdido o emprego.
Bom, a polícia, ela já meio que sabe tudo que tá acontecendo, né, mas ela consegue aí uma outra evidência, digamos assim, muito importante, porque o Edward, ele era um cara, digamos assim, boca aberta, que a gente fala aqui. Ele gostava de contar as coisas pra todo mundo, então ele contou pra várias pessoas o que ele iria fazer, que ele tinha sido contratado para tirar a vida da Susan. Inclusive, ele fala até pro seu próprio traficante. Ele não estava assim muito disposto a guardar segredo, né? Então várias pessoas sabiam desse plano, várias pessoas que foram interrogadas, que eram relacionadas a esse Edward e também ali a todo esse grupinho legal de pessoas, né? Eles sabiam o que iria ser feito. Então foi mais uma coisa aí que a polícia conseguiu ligar e conectar, né, o Mike, que era aí verdadeiramente por trás de tudo isso. Ao examinar o corpo do Edward, vejam que interessante. Eles descobrem que eles já sabiam, né, que ele era um viciado em crack, mas eles descobrem que ele tinha ingerido naquele dia, tinha utilizado uma dose quase que mortal assim de cocaína. Se ele tivesse usado um pouquinho a mais, gente, ele já tinha perdido a vida, acho que antes da Susan chegar em casa. O que explica um pouco também do comportamento desse homem contra a Susan, né? Aquela vontade que ele tava ali de não desistir e de sempre ir pra cima dela, porque é uma das coisas que essa droga faz no corpo das pessoas, faz ela ficar mais agressiva, né? Então, pode ter sido isso também que aconteceu. O que faz a gente pensar mais ainda na bravura da Susan, né? Que ela teve que conter não só um homem muito maior que ela, armado e tudo mais, mas que esse homem tava ali totalmente alucinado, totalmente sobre a influência, né, dessa droga. E aí agora vocês estão me perguntando onde é que está o Mike? Quando é que vão pegar esse cara? Bom, vamos lá. O Mike, ele fez o que a gente esperava que ele fosse fazer, né? Como um grande covarde que ele é, ele fugiu. Ele, é claro, ele viu as notícias na TV sobre a Susan, que ela tinha sobrevivido, isso foi notícia ali na região, e ele percebeu que o plano dele deu errado, então ele tratou de pegar as coisinhas dele e fugir. E antes, assim, dele fugir, realmente, ele deixa uma carta de, aparentemente, suicídio na casa do pai dele. E na carta ele diz o seguinte: tudo o que eu sempre quis foi ser amado, e toda vez que eu tive isso, eu estraguei tudo. Sim. Você estragou tudo. E depois aí de toda essa cena que ele faz, ele é encontrado. E sabe onde ele foi encontrado? Ele foi encontrado num estacionamento de uma clínica psiquiátrica. E ele estava lá dentro de um carro, nesse estacionamento. E ele fala que ele estava ali porque ele estava prestes a se internar na clínica, porque ele tinha a noção que ele precisava de algum tratamento. Bom, o Mike, ele foi preso dia 13 de setembro de 2006 e isso foi uma semana após o ataque ter acontecido. Ele foi preso por conspiração para cometer assassinato. No dia seguinte que ele foi preso, a Susan oficializou o divórcio, porque até então eles tinham se separado, né? Ele já estava fora da casa, mas o divórcio não tinha saído. Então, já no dia seguinte, ela fez esse pedido e oficializou certinho. E no julgamento, pasmem, o Mike, apesar de todas as conexões que a polícia fez, de todas as provas, de tudo que estava ali, claro, preto no branco, como 2 mais 2 são 4, ele continuava dizendo que ele não tinha nada a ver com isso que tinha acontecido. Que sim, ele tinha trabalhado com esse Edward num período da vida, mas que não tinha nada a ver. Então vocês imaginam como que foi para as pessoas que estavam nesse julgamento, né? Assim como nós aqui que estamos escutando isso aqui agora. Do tipo, cara, se realmente acredita que a gente vai cair nessa, de que você não tinha nada a ver, é tudo uma coincidência muito louca o que tá acontecendo aqui. Ele foi questionado, por exemplo, sobre como o Edward entrou na casa, já que as únicas pessoas que tinham a chave e o código do alarme eram a Susan e o Mike. Mas aí ele explicava assim que não, que ele não deu a chave, que ele não deu o código, que na verdade, quando ele foi lá na casa deixar aquele bilhete para Susan falando dos gatos, ele pode ter deixado o alarme desativado e a casa aberta. Essa era a explicação que ele dava. As evidências contra o Mike já são enormes, já são assim muito claras de que ele está envolvido, mas no julgamento, algumas testemunhas foram falar para corroborar ainda mais com o envolvimento do Mike. Uma delas é um ex-colega de cela do Edward. Ele foi falar nesse julgamento que o Edward tinha oferecido para ele $5.000 para que ele ajudasse aí a tirar a vida da Susan. Mas ele não concordou, porque ele falou que ele não queria fazer isso de maneira nenhuma. E teve uma outra testemunha
que ela disse que viu o Edward conversando com um homem careca dias antes do ataque a Susan. Ela conseguiu identificar esse homem careca como sendo o Mike, tanto nas notícias da TV que eles estavam falando sobre os dois, né? Quanto também ali no tribunal, quando ela identifica o Mike como sendo esse homem careca. Então aqui todas as evidências eram muito sólidas, né, contra o Mike, e mesmo que de início ele se declarava inocente, ele acabou mudando aí e fez uma confissão de culpado em agosto de 2007. Quando eles vão se reunir ali para fazer aquela audiência de sentença, se eu não me engano, a Susan, ela vai nessa audiência e ela pôde se dirigir ao Mike. E ela fala basicamente assim que ela estava disposta a viver uma vida com ele, mas que ele tinha destruído tudo. E ela até faz uma espécie de um trocadilho assim com ele, digamos assim, que ela diz algo como: eu queria ficar com você até que a morte nos separe, mas você queria que essa morte chegasse antes. O Mike também falou nessa audiência, ele disse que sabia que tinha magoado muitas pessoas, que ele sentia muito e que a única coisa que ele podia fazer era pedir perdão. O Mike, gente, ele acabou fazendo um acordo judicial e ele foi sentenciado a apenas 10 anos de prisão, que foram reduzidos depois para 8 anos por bom comportamento. Mas calma que você não vai sair frustrado desse vídeo. Então a situação agora era o Mike preso e a Susan tentando viver a vida dela. Só que ela não conseguia viver a vida dela normalmente, mesmo sabendo que o Mike estava preso. Porque é claro, e é muito compreensível, porque ela ficou muito traumatizada. Então, o tempo inteiro ela achava que ela estava sendo perseguida, ela ficou meio paranoica. Ela começou a fazer aulas de tiro, porque ela estava sempre na defensiva. Ela sempre achava que alguma coisa ia acontecer novamente. Antes dirigia, por exemplo, com as janelas abertas do carro, agora era uma coisa que ela não fazia mais, ela sempre ficava se certificando mais de uma vez, estava tudo trancado. Ela sentia que ela estava vivendo uma sentença de prisão perpétua, que foi uma coisa que não foi dada ao ex-marido, né, ao Mike. Então, ela se sentia muito mal de ter tirado a vida de outra pessoa. A Susan, ela tinha esse coração, mesmo que foi algo necessário, foi algo para salvar a própria vida, ela não conseguia conviver bem com isso. E fora isso também, ela sabia que esse ex-marido dela ia sair da prisão a qualquer momento. Ela fala uma frase, gente, muito forte que eu vi numa das entrevistas que tem aqui no YouTube. Tem algumas entrevistas dela, assim. Ela fala uma frase se referindo a esse momento, né, que ela tirou a vida do Edward lá. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu não escolhi a sua morte, eu escolhi a minha vida, fecha aspas. E é aqui que a gente entende que ela não é uma assassina, ela é uma sobrevivente. Antes de eu continuar aqui, além de toda essa batalha aí emocional, né, mental que a Susan tinha que enfrentar, ela acabou também processando o ex-marido dela, né, o Mike. E ela ganhou esse processo, né? O juiz concedeu a Susan $53.783 em danos econômicos e 1 milhão em danos não econômicos contra o Mike. É claro que o Mike não teria esse dinheiro, né, para pagar. Ela sabia que ela não ia receber esse dinheiro, mas ela queria ter a certeza que qualquer mísero centavo que esse cara ganhasse em qualquer coisa da vida dele teria que ir para ela, até para ele não ter dinheiro para contratar mais ninguém, para matar mais ninguém. Era esse o objetivo da Susan. Bom, o Mike, ele se tornou elegível para a liberdade condicional. E essa data seria em setembro de 2014. Depois de cumprir, gente, apenas 7 anos, ou seja, ele nem iria ficar os 8 anos lá iniciais que eu falei pra vocês. E é claro que conforme essa data ia se aproximando, a Susan ficava cada vez mais nervosa, mais paranoica, com mais medo. Além das aulas de tiro que eu comentei com vocês que ela estava fazendo, ela se muda para uma outra casa que tinha um caminho de cascalho. Em outra fonte diz que toda a volta da casa era cascalho, porque daí ela ia sempre conseguir escutar quando alguém se aproximasse perto da casa. E agora aqui um comentário aleatório meu, gente, porque eu nunca tinha pensado nisso, vocês acreditam? Talvez seja algo super normal, todo mundo sabe disso, mas eu preciso dividir com vocês, porque eu nunca tinha pensado nisso. Que às vezes você colocar pedrinha, brita, por exemplo, até a menorzinha ou a maior, ou cascalho, sempre vai fazer barulho, né? Mesmo se a pessoa for muito cuidadosa, vai fazer barulho se ela estiver se aproximando da sua casa.
coisa que não acontece com uma lajota ou cimento, né? Você consegue dar passinhos silenciosos, mas nas pedrinhas não, gente. Eu nunca tinha pensado nisso, que colocar pedras, cascalhos seria algo para segurança. Vivendo e aprendendo. Essa é a beleza da vida, né? Bom, ela também instalou sistemas de segurança na casa. Ela tinha até, gente, um plano de fuga, assim. Caso algo acontecesse, ela sabia exatamente para onde ir, aonde correr, o que fazer. Imaginem vocês, assim, você já sobreviveu, por mais que a pessoa tá lá presa, enfim, você tem que conviver com essa culpa de ter tirado a vida de alguém e com esse tormento da pessoa tentar fazer isso de novo com você. Você não consegue relaxar em momento nenhum, você tá o tempo inteiro em alerta. Esse é o que às vezes a gente comenta em alguns vídeos da prisão das famílias e das vítimas, né, dos crimes, porque é uma prisão que você fica. Mas, como eu falei pra vocês, que nesse vídeo a gente não ia sair frustrado, né? Então, o Mike, ele acaba não conseguindo essa liberdade condicional, porque cerca de 90 dias antes da data que ele seria libertado, ele acabou falecendo na prisão devido a um câncer na próstata. O dia que ele faleceu, eu vi numa fonte, foi dia 13 de junho de 2014 e era uma sexta-feira 13. Só uma curiosidade. E eu sei que a gente não deve ficar feliz com a morte de ninguém. Mas nesse caso, gente, esse caso todo, pra mim, tirando o quanto a Susan sofreu, né? Pra mim, foi um caso bem satisfatório. Até porque ele nunca demonstrou nenhum remorso real pelo que ele fez. Na prisão, ele ficava dizendo que ele só se declarou culpado pra pegar uma sentença mais leve, que na verdade não era assim porque ele estava arrependido ou estava assumindo o que ele fez, uma coisa de consciência e tal. Não, era só pra pegar uma pena mais leve. E a Susan, gente, ela é uma mulher, assim, incrível. Pelo que eu vi nas pessoas relatando sobre esse caso, nas entrevistas que ela fala, que é aquela pessoa genuinamente boa, que você não consegue ver nadinha, assim, de maldade, nem nada de uma má intenção, mas nada, assim. Ela parece ser aquela pessoa que vai sentar com você, tomar um café, comer um bolinho, contar sobre coisas da vida, sempre suave, sempre delicado quando ela tá falando. Eu não consigo imaginá-la passando pelo que ela passou dentro daquela casa com aquele homem. E depois que ela sabe que o Mike morreu, a gente vê que essa personalidade dela, ela é assim mesmo. Ela continua sendo essa pessoa, porque ela deu uma declaração que ela disse o seguinte, abre aspas, eu não lamento a sua morte, ao invés disso, eu lamento a vida que ele poderia ter tido se pudesse abrir o seu coração para aqueles que se importavam com ele. Sendo uma mulher imperfeita, casei com um homem imperfeito, pensando que poderíamos amar, honrar e ter uma vida boa juntos. Mas ele teve problemas com o abandono, raiva e ansiedade que ele não conseguia superar. Fecha aspas. A Susan, ela recebeu uma medalha da polícia ali de Portland pelo seu heroísmo, né? Por ela ter conseguido sobreviver. E ela começou também aí um processo de tentar ajudar as vítimas que passaram por esses traumas e também encorajar as pessoas de sempre lutar pela sua vida, né? Só que assim, ela tinha, gente, um problema quando as pessoas falavam que ela era uma heroína, porque ela não conseguia ver um heroísmo em tirar a vida de outra pessoa, como eu já falei. E ela voltou para a vida dela, ela continuou trabalhando como enfermeira, que era o que ela amava fazer no mesmo hospital, e tentava lidar aí com essa ideia das pessoas acharem que ela era uma heroína, né? E aí o chefe dela fala uma frase muito, muito importante que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Eles não estão chamando você de heroína porque você matou um homem. Eles estão chamando você de heroína porque eles querem acreditar que, dadas as mesmas circunstâncias, eles também podem sobreviver. Fecha aspas. É isso. Tive que gravar aqui umas 3 vezes para não sair a voz de choro. E agora que eu só vou citar pra vocês a Débora Fonseca, que é uma inscrita, e eu acho que ela é membro aqui do canal também, ela falou comigo lá no Instagram, que eu comentei pra ela que eu ia trazer uma história de sobrevivência, e gente, ela disse a mesma coisa. Eu nem falei que era esse caso, nem nada do tipo, mas ela falou isso, ela falou, eu gosto de histórias de sobrevivência porque dá uma esperança na gente que a gente pode sobreviver se acontecer algo parecido. E eu acho que essa é exatamente a ideia que esse chefe quis passar pra Susan, e ela começou também a encarar isso de outra maneira, porque ela começou também a fazer vários trabalhos para ajudar vítimas de traumas desse tipo, e também
passar essa ideia que as pessoas precisam lutar pela vida delas, né? Assim, que se ela tiver a chance, se ela tiver uma mínima chance de conseguir lutar pela vida, ela tem que fazer isso. E lembra que eu falei que a Susan, ela sempre pensava nos familiares, né? Tanto nos familiares do Edward, como também do ex-marido dela. E entendendo, assim, que ela tinha essa preocupação com a família, um familiar do Edward, do agressor dela, escreveu uma carta para ela, falando que ninguém pensava mal dela, ninguém da família dele, né, pensava mal dela, que ela fez o que tinha que ser feito, que ela acabou evitando com que outras pessoas passassem pelo que ela passou e que não era para ela se sentir mal com isso, né? Então, para vocês verem que os familiares, gente, não são culpados, na maioria das vezes, do que um criminoso faz, né? Eles também sofrem com isso. E a Susan, ela tinha essa ideia, ela tinha essa noção. E também achei muito bonito dos familiares desse agressor, né, que não tinham culpa de nada, tentar tranquilizar um pouco a cabeça e o coração da Susan pelo que tinha acontecido. E assim, gente, eu fico... Vocês percebem, né? Eu fico muito feliz de contar casos que têm sobreviventes. E ainda nesse caso, que eu acho que a justiça foi feita, de uma maneira ou de outra, entendeu? Como eu falei, a gente não pode ficar comemorando a morte de ninguém, mas eu acho que a justiça foi feita. Eu acho que essa é a frase. E a Susan, eu fico feliz que depois que isso aconteceu, né, depois que o marido dela acaba falecendo na prisão, ela finalmente consegue ter uma vida leve novamente, né? Uma vida sem aquela neura, aquele pânico, aquele medo de que fosse acontecer de novo. Porque agora as duas pessoas que fizeram isso com ela já não estavam mais vivas, né? Então, eu tentei encontrar coisas mais recentes mesmo, tipo 2023 da Susan, eu não encontrei. Até onde eu consegui encontrar, ela continuava conversando com vítimas de trauma, dando essas entrevistas e acho que palestras também, falando sobre o que aconteceu com ela, sobre essa mensagem da sobrevivência, né? E de tudo de bom que ela pode passar para as pessoas, porque a gente percebeu aqui nesse caso que ela é realmente uma pessoa diferenciada. Eu gostei muito de conhecer esse caso. Eu conheci esse caso no Twitter. Eu sigo um perfil lá no Twitter que é de true crime. Eu acho que ele é americano, esse perfil. Ele posta, assim, tanto coisas que estão acontecendo agora, como casos mais antigos, como esse, né? E quando ele postou esse caso, assim, tava uma foto muito chamativa da Susan, que eu acho que eu já devo ter colocado aqui durante o vídeo, né? Mas vou colocar aqui de novo para vocês verem. E a notícia, assim, o título me chamou muita atenção e era um caso que eu não conhecia. E quando eu vi esse caso, eu falei, não, gente, eu tenho que trazer pro pessoal do Recontando Casos pra gente dar uma aliviada, às vezes, nos casos pesados que a gente tem aqui. Inclusive, o caso que eu contei, acho que quinta retrasada, né, que é o caso da Helen Bailey, da escritora, tem algumas coisas em comum com o caso da Susan, no sentido que as duas queriam um parceiro para a vida, queriam viver uma vida aí de casados, de construir algo juntos, de ter aquele carinho, né? E os dois homens estavam interessados em outras coisas, né? No dinheiro, na posse, no controle, enfim. Infelizmente, a Ellen não conseguiu sair desse casamento a tempo, não conseguiu, né? Não teve nem chance contra o ex-marido dela, mas aqui eu trouxe o caso da Susan pra gente ver que existe o outro lado, né? Existem pessoas que conseguem sair, que conseguem sobreviver a tudo isso e no final das contas ainda ter uma lição muito bonita pra gente, assim, que escuta essa história. Quero muito saber a opinião de vocês sobre a Susan, escrevam aqui embaixo pra mim. E é isso pro caso de hoje, a gente termina o caso mais felizinho, né, mais aliviado um pouquinho, porque às vezes eu me sinto culpada de fazer vocês irem dormir com o coração um pouco pesado ou com uma sensação um pouco ruim, então é por isso que volta e meia eu gosto de trazer esses casos mais, que a gente fica um pouco mais feliz, né, não fica tão frustrado, não fica com tanta raiva. Eu acho que isso faz parte aqui de um canal de True Crime também, a gente trazer esse outro lado, e não só as coisas muito bárbaras e muito, né, assim, que a gente já nem se surpreende mais. É bom a gente se surpreender com histórias legais. Já tô me estendendo aqui de novo. Vamos agradecer aos nossos membros queridos do plano do Na Sala da Minha Casa. Esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo na tela. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link aqui na descrição. Só clica lá. Tem um vídeo meu explicando tudo certinho. Se você não puder ou não quiser, tá tudo bem, gente. Vem comigo sempre até o final do vídeo. Curte, compartilha, comenta e vai me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu não falo sobre crimes, é mais o meu dia a dia. E se você quiser, eu tô por lá também, tá? Ele sempre tá aqui embaixo, mas tem na descrição. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem
e até mais.